Agora eu quero Agnello pra governador. Agora é Agnello o povo que chamou. Voltamos para mais um bloco do Galera Conversa. Deputada, um dos grandes problemas enfrentados hoje no Distrito Federal é a questão do transporte público. O que a senhora acha da proposta do candidato Agnello Queiroz do Brasília Integrada? O transporte coletivo em Brasília é um dos principais problemas que o governo vai enfrentar, porque nós temos um consórcio de empresas aqui que tem mandado no transporte coletivo há alguns anos, sem licitação, são ônibus de péssima qualidade, a passagem mais cara do Brasil, e a gente não conseguiu avançar nesse terreno. Então, veja bem, o que o Agnello tem que fazer? Primeiro, tem que fazer licitações para que novas empresas possam participar desse processo e com exigência do governo, porque o transporte coletivo é uma concessão pública. Portanto, o governo pode exigir, primeiro, a qualidade dos ônibus, uma fiscalização efetiva que hoje não existe, porque o DF-Trans é comandado pelas mesmas empresas, e ampliar as modalidades de transporte. Por exemplo, nós temos que ter uma outra política de mobilidade urbana aqui que permita as ciclovias, que permita a extensão do metrô, que permita, portanto, um processo de integração do transporte coletivo aqui no Distrito Federal. É inadmissível que uma pessoa que mora na Ceilândia possa vir de metrô até a rodoviária e depois ter que pagar outra passagem para ir até o fim da Asa Norte. Então, ou há um sistema integrado com bilhete único, ou a gente não vai, inclusive, otimizar a utilização do metrô, que, aliás, em curto prazo, já está completamente ultrapassado. Nós temos que ter mais trens, nós temos que ter mais linhas para o Distrito Federal e temos que, de fato, ter um olhar mais conjunto, integrado do sistema de transporte coletivo aqui em Brasília. Sem dúvida, esse é um dos principais problemas que a gente vai ter que enfrentar e enfrentar com muita coragem, porque há, de fato, uma certa predominância de algumas pessoas que comandam as empresas de ônibus aqui em Brasília, que tem que ser rompido para que a gente possa, de fato, melhorar o sistema aqui no Distrito Federal. É também porque o problema de transporte, a Brasília Integrada, ele se agravou, o problema de transporte, pela ocupação desordenada. Quando você tem uma ocupação do solo desordenada, que foi permitida na grilagem, ou enfim, foi permitida no governo Oriz, e você não teve planejamento habitacional, porque não houve, então o que acontece? Você sobrecarrega as vias, porque você cria cidades que não são cidades, que são apenas lugar para dormir. Então, isso sobrecarrega toda a estrutura viária e você não teve uma libertação das empresas, dos cartéis das empresas de ônibus, que, aliás, dizem que a passagem de ônibus não aumentou, mas o custo social da passagem aumentou. Aumentou porque o passe livre, 2/3 da passagem dos estudantes, por exemplo, anteriormente, era diluído no preço da passagem. Hoje, o governo banca 100% do passe livre, mas os 2/3 que está diluído no preço da passagem, continua no preço da passagem. Houve isenção de impostos para essas empresas e essa isenção de impostos, ela continuou, com a isenção de impostos, não se diminuiu o preço da passagem. Quando você calcula o preço da passagem, você calcula em função dos impostos que você paga, em função do 2/3 das passagens dos estudantes, antigamente com a meia entrada ou a meia passagem para os estudantes, ou 1/3 da passagem, e você calcula tudo isso. Ora, se você não paga mais impostos, você não paga mais 2/3 da passagem dos estudantes, o natural seria que o preço da passagem diminuísse, porque ele foi calculado com esse valor em função desses custos. Aí você diminuiu os custos e o preço continuou o mesmo. Então, portanto, você tem a passagem mais cara e o transporte de pior qualidade. Da mesma forma como você tem o maior orçamento de saúde e a saúde uma das piores do Brasil. O maior orçamento de educação, o segundo maior orçamento de educação de unidade da federação é 1/3 do orçamento do Distrito Federal. E mesmo assim você não tem creche, você tem uma educação integral ou uma escola integral que absolutamente é precarizada, enfim, não se justifica, porque o que aconteceu no Distrito Federal é que a cidade foi sequestrada. Foi absolutamente sequestrada por uma quadrilha. Foi sequestrada por uma quadrilha. E a gente é vitimizado todos os dias, por essa sangria no erário público que a gente vivenciou, uma parte dela como caixa de Pandora. Falando em educação, um dos pilares de uma educação de qualidade é a valorização do profissional. Por que é tão difícil aprovar um plano de carreira que deixe o profissional satisfeito, que possa exercer melhor as suas atividades com uma remuneração adequada à profissão que merece ser tão valorizada? Olha, eu diria que assim, a experiência que eu tenho, estou 8 anos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, e 8 anos a gente mexe e lida e dialoga com muito sofrimento. Um sofrimento desnecessário.
um sofrimento absolutamente construído por uma sociedade injusta e desigual. Aliás, é uma das sociedades, dos lugares, das unidades da federação mais desigual do Brasil. É Brasília, não é? Você tem duas Brasílias, enfim. Então, quando eu percebi que sem a educação, não é, você não consegue fazer a sociedade avançar. Então, o governo deveria colocar a educação como prioridade absoluta. Se fala muito em educação enquanto prioridade absoluta, mas de fato não se constrói isso. Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, é a política pública mais capilar do país ou do Distrito Federal. Ela está em todos os lugares. É a política que lida com o menino inteiro, com a pessoa inteira. Você tem uma inteligência cognitiva, uma inteligência corpórea, uma inteligência afetiva. Você está com o menino inteiro ali, com a pessoa inteira. Você não está com o braço quebrado, com a garganta inflamada, você está com a pessoa inteira. Então é diálogo de pessoas. Você é a política que mais dialoga com a comunidade e mais interfere na vida da comunidade. E é a política que mais dialoga com a família. Por tudo isso, a educação é absolutamente fundamental. E a educação só se constrói, uma educação de qualidade, com a valorização dos profissionais. Os profissionais precisam se reconhecer no chão da escola, se reconhecer enquanto pessoas valorizadas profissionalmente e também como pessoas valorizadas. Isso a gente não vê aqui no Distrito Federal. Não vê, e eu creio que não vê, porque não é prioridade a educação. De fato, não é prioridade. Porque você tem, então, uma política absolutamente fundamental, os professores lidando com tudo isso, muitas vezes detectando violação de direitos das crianças antes mesmo da própria família, e ele não tem retaguarda, não tem retaguarda de assistência social, não tem retaguarda de saúde, a escola não tem retaguarda, porque você não tem diálogo entre as políticas públicas, a educação não dialoga com a assistência social, que não dialoga com a saúde, porque é tudo feudalizado. Tudo tem dono, é tudo capitania hereditária. Então, portanto, você tem hoje a necessidade de você construir uma política de educação que seja prioridade, e não vai se construir essa política de educação com prioridade para que você possa mudar a sociedade se você não valorizar os profissionais. Nós vamos fazer isso. O governo Agnello vai fazer isso. Só complementar uma coisa, uma das características do governo Roriz foi introduzir uma profunda distorção nas tabelas salariais dos diversos trabalhadores da administração pública do Distrito Federal. Então você tem, por exemplo, uma supervalorização dos profissionais da Polícia Civil em detrimento de outras profissões que socialmente são tão importantes, como a saúde, como a educação. Então é preciso que o governo enfrente essa discussão da construção de tabelas salariais que sejam isonômicas, com diversas categorias de nível superior, e que hoje não acontece assim. Então, vai ser um esforço muito grande, porque salário e despesa com o pessoal são despesas bastante elevadas, mas nós temos que enfrentar esse debate, e eu espero que o governo do Agnello dê conta dessa tarefa. Não de rebaixar salários, mas de elevar salários daquelas categorias que são fundamentais, inclusive para fazer com que a educação tenha qualidade, que a saúde tenha qualidade. É preciso que a gente tenha salários compatíveis para manter esses profissionais cada vez mais qualificados para fazer uma educação pública de qualidade aqui no Distrito Federal. Uma coisa que eu quero lutar no Congresso Nacional é para tirar essa distorção que a Arlete falava do Fundo Constitucional. Você tem por volta de 50% do fundo para segurança e 25% para saúde e 25% para educação. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então você tem assim, uma inversão. Nós precisamos valorizar a educação e a saúde, mas valorizar essas políticas, e particularmente a educação. Então, a luta por isonomia salarial é absolutamente fundamental com a segurança, porque se você não tem educação de qualidade, pode construir caixa, que não vai dar conta. Para encerrar esse bloco, chegou uma pergunta para a gente sobre a aliança com o PMDB. Deputada, a senhora acha que essa aliança com o PMDB, ela macula a imagem do candidato Agnello Queiroz, ou a senhora acha que isso é um avanço do processo político que foi construído no Distrito Federal? Eu participei de um encontro do Partido dos Trabalhadores, onde nós aprovamos uma resolução que dizia que a nossa política de aliança em Brasília devia ser a mesma política de aliança nacional, mas introduzia um porém. Dizia assim, com restrições àqueles que estiverem envolvidos nos últimos escândalos no Distrito Federal. Então, nós tínhamos claro que não era bom para o PT, por exemplo, estar aliançado com pessoas que tinham participado
desses escândalos últimos aqui no Distrito Federal. Entretanto, prevaleceu a lógica de que era preciso uma ampla frente para justamente impedir a volta de Joaquim Roriz para o governo do Distrito Federal. Essa foi digamos assim, a orientação que predominou nessa aliança. Eu, como sou uma militante absolutamente disciplinada, eu acato a decisão e queremos trabalhar com essa aliança para ganhar as eleições no Distrito Federal e, evidentemente, depois nós queremos participar, enquanto partido, né, de um esforço para que, de fato, o governo do Distrito Federal tenha a nossa cara, tem a cara da mudança, tem a cara de um novo caminho, efetivamente. Então, eu acho que a aliança está dada, nós temos que trabalhar com ela, temos que procurar ter uma convivência extremamente civilizada com todas as pessoas que estão conosco, mas jamais abrindo mão dos nossos princípios éticos, nem também abrindo mão dos nossos compromissos com a população do Distrito Federal. Os compromissos do Agnello, eu falo isso muito à vontade porque eu me posicionei contrária à aliança que foi formatada, não é? E depois, assim, foi uma decisão democrática do partido e nós, enfim, estamos lutando muito para que o Agnello venha inaugurar um novo caminho no Distrito Federal. Mas eu diria que as propostas da candidatura do Agnello, elas são propostas do Partido dos Trabalhadores, que hoje, a partir da experiência do governo Lula, né, porque há 8 anos atrás, né, diziam que as propostas do PT eram propostas que não cabiam dentro do país. E com o governo Lula, você viu uma série de propostas que hoje tem a adesão mesmo, não é, enfim, adesão de uma série de outros segmentos que se colocavam contrários ao Partido dos Trabalhadores. Então, hoje você tem um governo muito mais amplo, o governo nacional. E as propostas que estão sendo defendidas pelo Agnello são propostas que têm a cara do PT. E nós vamos estar, tanto eu na Câmara Federal, a Arlete na Câmara Distrital, nós vamos estar construindo um governo que tem essa cara. Construindo um governo. Uma aliança ampla, mas uma aliança que tem que seguir os passos, que são os passos do próprio governo Lula e os passos de uma cidade onde caiba todo mundo. Chegamos ao fim de mais um bloco do Galera Conversa. E não esqueça de enviar sua pergunta pelo nosso Twitter, @galera do Agnello, e acessar o nosso site, www.galeradoagnello.com.br.